Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a segunda parte da lição 7 da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. A lição 7, ela tem como tema o seguinte: a desconstrução da feminilidade bíblica. Se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal. E no final, se você gostar do conteúdo, deixe o seu gostei. Aqui a gente fala sobre a Bíblia, sobre a lição da Escola Bíblica Dominical de uma maneira simples, bem direta, sem muito rodeio e sendo claro, tá? Do nosso jeitão mesmo. Então, se você no final gostar, você deixa o seu gostei aí, que vai ser importante para o nosso canal, para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então, a parte 2 dessa lição, que nesse trimestre eu tenho que falar aqui, a gente está falando sobre o império do mal e sobre como a gente deve se portar, como sobreviver, como resistir a nesse mundo, né, que é comandado, dominado pelo espírito da Babilônia, que nada mais é do que o espírito do diabo, né, e os seus adeptos aí. Ainda que alguns achem que o diabo não existe até, né, o problema é deles, né? O problema é deles. Mas o cão, ele existe sim. E ele está aí mexendo os seus pauzinhos em todas as áreas para poder destruir o homem. Porque a realidade, a intenção dele é essa. Ele vem enganar, matar, roubar e destruir. Então nós somos o alvo. Então vamos lá. Ponto 2 da lição fala sobre a desconstrução da feminilidade. E aí a gente vai ter alguns tópicos aqui. O tópico 1 vai falar sobre o ativismo feminista. O comentarista, o pastor Douglas, ele vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos aqui, eu vou pontuar algumas coisas. O subtópico 2 vai falar sobre a liberdade sexual e o subtópico 3 vai falar sobre os ataques à família tradicional. Então, já pegando o gancho nessa questão desse subtópico 3, o ataque à família tradicional, eu só quero deixar claro para você que as lições anteriores nós falamos sobre a questão do aborto, né? Do assassinato da vida intrauterina. Nós falamos sobre a desconstrução da masculinidade, que é transformar o homem em efeminado. E agora nós vamos falar sobre ao contrário disso, é transformar a mulher em masculinizada. Então, eu quero deixar claro que o fato de a gente falar assim, mas como assim transformar a mulher em homem, ou masculinizar a mulher? O ativismo, o feminismo, os ativistas, né, do feminismo, desse movimento aí que é mundial, que vem de muitos anos, né, ele nasceu como algo assim: vamos lutar pelos direitos das mulheres. E aí, alguma coisa, né, várias aí que começaram o movimento. É uma história longa, a gente não vai entrar nesse aspecto, mas desde já eu vou indicar para você o canal da deputada estadual Ana Campaiolo. Ela é uma especialista, uma estudiosa na área do feminismo, tá? Como ela estudou e como ela é uma cristã, ela usa todos os argumentos possíveis e foi atrás, escreveu livros a respeito do feminismo, desse movimento aí, do que é realmente o intuito, a intenção desse movimento. Então, o comentarista coloca aqui o ativismo, a liberdade sexual. De um modo geral, esse movimento ele visa incutir na cabeça das mulheres. Primeiro, a gente falou no vídeo passado, dessa questão de que as mulheres elas são tidas pela Bíblia como escravas, porque elas têm que ser ajudadoras dos homens. Enfim, eles pervertem o ensino real da Bíblia, tentando incutir, colocar na cabeça das mulheres de que elas não podem ser assim e de que elas têm que se sobressair e elas não devem ser submissas, auxiliadoras ao homem. Então, é absurdamente um intuito de perverter o ensino bíblico. Essa é a realidade. Então vamos comentar um pouquinho aqui desse ativismo feminista. Diz assim, ó: no século XIX aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista.
as mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Direitos reprodutivos aqui, entra em voga aqui a questão da liberação da mulher ter, né, a condição de aquela coisa do meu corpo, minhas regras, sabe? E é apoiar o aborto. O movimento feminista apoia claramente o aborto, o assassinato da vida intrauterina. E esse movimento quer incutir na cabeça das mulheres que as mulheres têm liberdade, autorização para fazer isso a despeito de qualquer coisa. Indo absurdamente contrário ao que a Bíblia ensina. Se a Bíblia, então, irmãos, a gente precisa entender isso. Se a Bíblia, nós falamos no outro vídeo, se a Bíblia ensina, apregoa sobre a dádiva da maternidade, a dádiva de Deus, que Deus dotou a mulher dessa dádiva da procriação, de gerar filhos. Então o diabo, o adversário, o espírito da Babilônia, ele vem incutir, ele levanta movimento para contrariar essa dádiva. É dessa maneira. A gente não precisa fazer rodeio aqui. É exatamente isso. Então, se você que é mulher, ou você mesmo que é homem, e que já foi orientada ou orientado a cometer um aborto, você está sendo guiado por esse movimento progressista, por esse movimento feminista, que quer apregoar, ao invés da vida, a morte. É simples assim. Então, tudo que você ouvir, eu comecei a olhar dessa maneira. Tudo que eu ouço que tem um cunho feminista, eu já procuro ir analisar à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz em relação a isso? Então, eles têm alguns movimentos muito fortes, porque eles estão entranhados em órgãos mundialmente, sabe? Inclusive na Agenda 2030 da ONU, olha aí, quando você fala em ONU, todo mundo dá aquele respeito, aquela coisa toda, mas saiba você que essa própria ONU, com essa Agenda 2030, eles querem a liberação do aborto mundialmente. Eles começam falando coisas que são importantes, interessantes, e depois eles colocam lá dentro, né, esses outros pontos aí para atrapalhar, para ir contra o que a Bíblia ensina. Então diz assim, ó, a ativista Simone de Beauvoir, de 1908 a 1986, estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança. Aí outra coisa que ele coloca aqui, ó, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. A coisa foi crescendo, né? Era um movimento que era para defender direitos e começou sim com o direito do voto, é até legítimo, e o direito a trabalhar, mas a história não é bem assim. Não foi o feminismo que levantou isso. A história vai contar diferente do que as mídias do Brasil e muitas do mundo até, como elas ensinam. Mas vamos lá. E aí, esse movimento foi crescendo. Olha aqui, chegando a essa questão, ó. Não se nasce mulher, se torna mulher. Onde já se viu isso? Completamente contrário ao que a Bíblia ensina. Então você que é mulher, tome cuidado com esse movimento que visa incutir, principalmente na cabeça da mulher, de que, primeiro, que a mulher ela é subjugada pelo homem, que a mulher ela é escrava do homem e ela precisa se libertar dessa escravidão e ela precisa se empoderar, que é o que eles chamam de empoderamento feminino. E aí, com esse empoderamento feminino, ora, se eu sou a toda poderosa, meu corpo, minhas regras, ninguém mexe. Tipo assim, a mesma coisa que ensinar para a mulher, já que você é a poderosa, você é que comanda, ninguém tem nada a ver com a tua vida, você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. E aí nós entramos no tópico 2, onde vai falar sobre a liberdade sexual. Quando diz assim, ó,
essa questão de meu corpo, minhas regras, o comentarista colocou um tópico aqui, olha, porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Eu falei disso em outras palavras. Tópico 2. A liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e sua mulher, nos limites do casamento. Está lá em Provérbios 5, 18 e 19. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. E aí, olha aqui, o que está dizendo? Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. O que é isso aqui, meu irmão? Isso aqui que eles ensinam é o seguinte, que a mulher, nas entrelinhas aí, que a mulher, ela não deve ser mulher só de um homem. Ela não deve ser mulher de um marido só. É isso aqui. Por quê? Porque se ela for conforme os padrões que a Bíblia ensina, ela está sendo uma relação tóxica. A mulher está sendo subjugada. Porque a mulher... Então o que eles querem é mudar isso. Por isso, esse tópico aqui, a liberdade sexual. Então vê como as coisas vão se entrelaçando. É assim, empoderamento feminino, meu corpo, eu que mando no meu corpo. Aí, se eu mando no meu corpo, eu posso cometer o assassinato no ventre. E aí, se eu posso fazer tudo isso, eu tenho liberdade, liberalidade sexual. Eu posso, na verdade, ter relações com quem eu quiser. A moda vão-se embora, porque eu posso fazer o que eu quiser. Então, o movimento é profano. O movimento vai contra o que a Bíblia ensina. Agora, ainda que, vamos pensar direitinho, você que é mulher. Imagina bem, eles falam que defendem as mulheres. Por que quando acontece alguma coisa aí no mundo, no Brasil, vamos dizer, quando é uma mulher, por exemplo, uma mulher que ela é uma policial, por que esse movimento feminista não vem à tona para defender, para falar uma coisa defendendo aquela mulher? Pelo menos dando os pesares, né? Os pêsames por conta daquela mulher que morreu. Não, eles não fazem isso. Porque o que eles querem é deturpar o núcleo principal da sociedade, que é a família. Tá claro isso? Só não entende isso e não combate isso e não deixa claro isso para as pessoas. Quem não está nem aí com nada, se você não está preocupado com isso, saiba que Deus vai cobrar de você. Não importa, não importa. As crianças estão sendo ensinadas em várias escolas aí, normalizando que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Ou o homem não nasce homem, ele se torna. Sabe essa coisa? E a gente vai ver em lições seguintes, realmente sobre essa questão, especificamente sobre esse movimento aí da ideologia. Essa ideologia macabra. Então, o feminismo combate uma relação simples, amável, bíblica, que é uma relação de um homem ter uma mulher como esposa, a esposa ter um marido, enfim. E ela essa ideologia quer colocar a mulher liberta sexualmente. Ou seja, quando ela pregou isso também, quando esse ensino, né, esse movimento, está falando assim, mulher, você pode ter relação com quem você quiser aí. Ou seja, na verdade, se você for pensar direitinho, esse movimento que está subjugando a mulher à escravidão sexual. A mulher pensa que está sendo liberta, mas na verdade não. Por quê? Porque ela será pura e simplesmente na mão dos outros homens, aí sim, na mão dos outros e vários homens, ela será o objeto. Isso sim. Ou você acha que aí no mundão afora, essas mulheres que vivem dessa maneira, tendo um aqui, outro lá, acolá e tal, essa coisa toda, elas têm
alguma honra, algum desses homens aí vai honrar, vai olhar essa mulher com um olhar de, não, essa aqui eu vou honrar, eu vou... Você acha isso? Da mesma forma os homens, eu não estou aqui para defender, mas os homens também, que vivem, querem viver aí na promiscuidade, na prostituição, além de não ter respaldo bíblico, a Bíblia é contra esse tipo de prática, esses homens também, por mulheres idôneas, eles não serão bem vistos, não serão. Então a gente precisa ensinar os nossos adolescentes jovens, as meninas, por exemplo, a não irem se entregando aí para qualquer um, não. Tem o tempo, as meninas precisam se valorizar em relação a isso. Porque aí Deus está nesse negócio. Então nada de liberalidade sexual, que é isso que o movimento quer fazer. Mas aí tem um intuito, né? Diz assim, ó, aqui, essa questão da liberalidade sexual, inclui-se a iniciação sexual precoce. Olha aí, é incentivar a prática do sexo o quanto mais cedo possível. E a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério, tudo isso sendo uma coisa relativa à prostituição como um todo. Quando a Bíblia combate isso, lá em 1 Coríntios 6:10, e nessa esteira, é claro, né, com tudo isso aí sendo praticado, vai combinar com o quê? Com o aborto. Uma gravidez indesejada, e aí ele vai lá, a mulher vai lá e comete esse assassinato. Que aí é o ponto 3 que termina aqui, é falando sobre o ataque à família tradicional. Quando todos esses pontos que nós falamos aqui são apregoados pelo movimento feminista, o grande intuito deles é a desconstrução do núcleo familiar bíblico, que é baseado nos conselhos, nas diretrizes éticas judaico-cristãs. Então eles têm essa intenção de, com todo esse movimento, né, fazer o quê? Tornar a mulher empoderada, e em muitos casos aí, né, a mulher querer virar homem, né, ter os traços aí do homem, que é esse incentivo à homossexualidade. Mas aí eu fico pensando, né, é engraçado, se o movimento feminista tá aqui, me vê agora aqui na cabeça, se o movimento feminista tem a intenção de defender as mulheres a respeito dos seus direitos, por que então esse mesmo movimento não defende as mulheres, por exemplo, nos esportes, onde homens que se denotam, que se acham mulheres, estão participando de competições junto das mulheres. E, obviamente, eles têm uma diferença absurda, genética, biológica, em relação às mulheres. Por que será que o movimento feminista não defende as mulheres e fala assim, não, peraí, você não, você se acha mulher, mas você é homem. Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles querem mais é que as mulheres se danem, eles não estão nem aí. O movimento tá para o movimento, para as suas bases principais, que são quais? Enaltecer a mulher e tal, colocar a mulher num pedestal, a rainha e tal. Não, eles querem destruir a família, a construção familiar. Eles querem que as pessoas assistam nos meios de comunicação que é normal, que é comum, que a gente precisa entender e começar a aceitar, pura e simplesmente aceitar por causa do amor. Eu termino aqui dizendo o seguinte, a Bíblia diz que nós precisamos amar, e sim, precisamos, devemos, é uma ordem da parte de Deus, nós devemos amar. Assim como Deus ama a todos nós. Mas o mesmo Deus que diz que nos ama, que é amor, ele não só diz que ama, ele é amor. Ele também diz que ele é fogo consumidor. Diz também que ele corrige a quem ele ama. Ele chama a atenção. Ele fala assim, muda essa rota aí, porque está errado. Ele chama a atenção. Esse é o verdadeiro amor. Tá? Aquele que puxa a nossa orelha, que corrige a gente.
Quando Jesus, quiseram ali os homens, quiseram incriminar Jesus, pegar Jesus de alguma maneira, lembra daquela passagem lá da mulher adúltera? Jesus perdoou ela, mas no finalzinho, ele falou assim, ó, ele amou aquela mulher e perdoou ela, deu uma lição para todos, mas ele falou assim, vem cá, cadê os seus acusadores? Ah, foram todos embora. Ó, eu não vou tacar pedra em você, eu te perdoo, mas olha, vai, segue o seu rumo, mas não peques mais. Ele disse assim, eu te amo, eu te perdoo, mas para de cometer tais atitudes. Por quê? Porque talvez você não tenha uma outra oportunidade. A Bíblia diz em Provérbios 29 que o homem que muitas vezes repreendido endurece o seu coração, será quebrantado de repente sem que haja cura. A Bíblia também diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Então que cada um de nós, né, que somos alunos, você que é professor, cuide de ensinar de forma bem clara, explícita. O real intuito desse movimento é destruir a família, a construção familiar bíblica. Esse é o ponto. Que Deus te abençoe, meu irmão, abundantemente. Abençoe a tua família. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.